Olá! Então estamos de volta hoje com a nossa aula de português e hoje nós faremos a correção da atividade que ficou pendente, certo? Na última aula nós estudamos o texto, essa semana nós estudamos o texto, na aula anterior falamos um pouco sobre a atividade, vocês me enviaram as fotos e agora nós faremos a correção desta atividade. Começando aqui na primeira questão. Quem é o narrador do conto? E aí, quem é? Isso mesmo, é um menino. Por que que é um menino? Justifique sua resposta. Ele fala que ele chamou a molecada, ele chamou a turma, é um menino que conta a história que aconteceu perto da casa dele. Tá certo? Então a sua resposta vai ficar mais ou menos assim: o narrador parece ser um menino. Justifique. Ele conta que a notícia não agradou a molecada, que ele foi chamar a turma, tá? Não precisa estar exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Que acontecimento fez o narrador organizar uma manifestação? O que aconteceu que fez com que ele organizasse essa manifestação? Isso, a notícia da derrubada do pé de manga. Sei. O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui as respostas, tá? De como deverá ficar a resposta de vocês. Deixa eu só carregar aqui. Pronto, eu vou criar aqui uma caixa de texto. E aí eu vou colocando aqui a resposta, tá legal? Aqui da letra A, olha. Porque eu não tenho muito espaço para colocar a resposta aqui. Então, quem é o narrador? Um menino. Ponto. Justifique. Ele conta que a notícia... Deu acento no i? Não, deu. Voltei aqui. Ele conta que a notícia não agradou a molecada. Pronto. E que... Faltou o i bem aqui. E que ele foi chamar a turma. Peguei um pedacinho do texto para justificar, tá legal? Eu vou colocar aqui, mesmo em cima do texto, todas as respostas. Quando eu for colocando das outras, eu vou aumentando. Resposta da letra B. Ah, não quero automático. Resposta da letra B. Que pergunta qual foi o acontecimento. O que aconteceu? A notícia, ou aí não, é aqui. A notícia da derrubada. Se não dá certo, não é? Notícia da derrubada. Notícia da derrubada do pé de manga. Ok? Letra C. O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Ele organizou uma manifestação. O que ele deveria ter feito antes de organizar essa manifestação? Deixa eu colocar aqui que é da letra C. Ele deveria ter conversado primeiro com a dona Tina, que era a pessoa dona do pé de manga que ele achou que iria derrubar o pé de manga, não é? E que nós já percebemos que isso não passou de um boato. Ela não queria derrubar pé de manga coisa nenhuma. Letra D. A letra D pergunta: existe na região onde você mora um elemento da natureza que você gosta de ver sempre preservado? Qual? A letra D eu não posso responder porque é uma pergunta pessoal, tá certo? Você vai me dizer, tanto na letra D quanto na letra E, eu vou colocar aqui pessoal, porque é a sua experiência pessoal. Então, você vai me dizer se você quer preservar alguma coisa perto de sua casa. E na letra E, se você conhece alguém que já ficou numa situação complicada por causa de uma fofoca. Tá certo? Então, essas aqui são as nossas respostas da primeira questão.
Nós analisamos o que é um conto, como ele pede aqui, tem sempre narrador. Esse narrador pode ser observador ou personagem. E na segunda questão, eu tenho que descobrir, dentre essas três opções, qual mostra que o meu narrador é um personagem. E aí, qual é? No meio do ano começam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde muitas vezes aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama. Aqui mostra a presença do personagem? Não. Então não é essa a primeira opção. E essa? Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? E aqui? Mostra que ele participa da história? Sim, claramente. Quando ele fala aqui, ó, achei, ele está falando eu achei. E aqui ele diz mais claramente, eu sem minhas mangas. Então, a opção correta é esta daqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui um X um pouco maior. Essa aqui é a opção correta. Mas o tiro saiu pela culatra. Não. Aqui não mostra se ele faz parte da história, tá? Então, a opção correta que tem que ser marcada é esta segunda opção. Vamos lá para a terceira questão. Explique como você descobriu a resposta da questão anterior. Como é que você percebeu? Eu até grifei lá, ó, quando ele usou as palavras. Quando ele usou as palavras eu, tá? E minhas. Deixam claro, isso, deixa claro que ele participou da história ou do conto. Tá legal? Vamos para a quarta questão. Quais são os outros personagens do conto? Além desse menino que conta a história dele, quem mais aparece aí? Aparece a Dona Tina, que é a dona do pé de manga, e a turma de amigos dele, tá certo? Ele fala que apareceu muitos amigos, que várias pessoas se juntaram ao protesto. Esses também são personagens. Ele até diz que ele deu entrevistas, mas não fala de algo específico, tá? Então, são órgãos. Os personagens são Dona Tina, o narrador, mas ele já diz quem são os outros, então o narrador está incluso, e a turma de amigos dele. Quinta. Dona Tina era uma pessoa generosa ou egoísta em relação aos vizinhos? Como que Dona Tina era? Generosa, não era, gente? Dona Tina era generosa. Aí ele diz, explique por que ela era generosa. Porque lá no início ele dizia, porque no início ele diz que ela distribuía mangas para os vizinhos. Então, isso prova que Dona Tina era uma pessoa generosa, porque ela distribuía manga para os vizinhos sempre que as mangas caíam. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Vamos para a sexta questão. A sexta questão pergunta: o narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga. Quais são elas? Lembra que tem um momento que ele diz assim, deixa eu caçar bem aqui no meu texto para me mostrar para vocês, tá? Quando ele diz assim, achei um absurdo. Pronto, está bem aqui em cima, olha. Quando ele diz assim, achei um absurdo. Será? Eu quero saber quais são as 3 razões. Olha aqui, ó. Os bichos ficariam sem lar, primeira razão. O ar sem oxigênio, segunda razão. E eu sem minhas mangas. Então, vamos escrever aqui na sexta questão. Essas são as razões que nós vamos colocar, tá? Os bichos ficariam... Opa! Que isso? Os bichos ficariam sem
lá, eles não teriam de morar, porque a árvore deles seria cortada. A segunda opção, o A, como é que ele diz aqui? Deixa eu lembrar. O ar sem oxigênio, tá? Segunda opção, o ar sem oxigênio. E a última opção, ele diz, e ele sem as mangas. Então, essas aqui são as três razões que ele diz ser contra a derrubada do pé de manga. Nossa próxima questão é a 7ª questão e eu quero saber por que Dona Tina ficou irritada com o narrador. O que foi que aconteceu que deixou Dona Tina irritada? Vamos lá, nós temos duas razões. A primeira delas, porque ele mobilizou muita gente contra ela, tá? Ele chamou muita gente, lembra que teve um protesto, que vários amigos e que muitas pessoas se juntaram? E quando ele mobilizou todas essas pessoas, ele se animou e começou a criticar. Ele, essa é a segunda razão, a criticou sem se preocupar com o que falava dela. Eita, sem se preocupar. Faltou um R bem aqui. Sem se preocupar com o que falava dela, nem o que ela pensava. Lembra que ele disse... Peraí que não saiu a última parte. Lembra que ele disse que Dona Tina ficou muito chateada porque ele começou a falar duramente dela? Então, Dona Tina ficou irritada, ele começou a movimentar muita gente contra ela e não se preocupou com os sentimentos dela. E aí, ela ficou irritada. Vamos para a 8ª questão, estamos quase terminando nossa atividade, que é a página 42. 8ª questão, eu pedi para que vocês escrevessem tudo o que está aqui e me dissessem o significado dessas expressões. Veja que mico. O que quer dizer quando alguém fala veja que mico? O que quer dizer? Veja que vexame. Ou que vergonha, tá? Quando alguém fala veja que mico, significa veja que vexame ou veja que vergonha. Esse é o significado da expressão. E a outra expressão, o tiro saiu pela culatra, o que quer dizer? O ato ou a ação prejudicou a quem praticou. A ação da pessoa prejudicou ela mesma. É isso que significa dizer o tiro saiu pela culatra. Fazer o maior auê significa o quê? Fazer uma grande confusão. Ele fez uma grande confusão. Isso significa fazer o maior auê. Plantar a mão na orelha significa o quê? Dar um tapa na orelha. É isso que significa plantar a mão na orelha. E a última opção, onde já se viu um negócio desses? O que quer dizer isso? Onde já... Cadê o acento no A? Ixi, peraí. Onde já se viu acontecer algo assim. Esse é o significado. Ou então vocês podem colocar assim, ó. Como é possível acontecer isso, tá certo? Vocês podem colocar qualquer uma dessas opções. 9ª questão. E aí, ele usar essas expressões, plantar a mão na orelha, fazer o maior auê, o tiro saiu pela culatra. Essas opções vão deixar o texto divertido ou sério?
divertido, não é? O texto se torna mais divertido. Formal ou informal? Informal. O texto fica informal porque ele não tem preocupação com o linguajar, é algo mais popular do nosso cotidiano. A 10ª questão vai ficar pessoal, porque você tem que me dizer aqui. Então, eu estou olhando as respostas de vocês. Tá legal? O que você achou de mais interessante? E se você ficou com vontade de ler outros contos que são parecidos com essa história. Então, essa é a nossa correção. Façam a correção no caderno de vocês, vejam se vocês acertaram. E semana que vem nos encontramos de novo, ok? Tchau, tchau!